6 e o capítulo 7. Vai ser legal. Eu não sei dizer qual que é o melhor, sabe? É muito bom. Eu tenho aprendido muito, assim, sabe? Temos muito que aprender, né? Sempre muito que aprender. Esther 6 e 7. Os dois, tá? A gente vai ler. Vamos ler os dois capítulos. Fazer aquela leiturinha alternada, tá? Não gosta, né, mãe? Não. Tudo bem, eu leio então, tá? Quando chegar a sua parte eu leio, tá bom? Não precisa não. Eu leio inteiro, então pode deixar, fica tranquilo. Eu leio tudo. Então vamos ler junto. Quem quiser me acompanhar, tá bom? Todo mundo junto, quem quiser, fique à vontade. Quem quiser, não tem problema também. Esther 6 e Esther 7. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes, o cavalo, às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, tome as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante, ó rei, achei favor, e se bem parecei ao rei, desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido. Calar-me-ia, porquanto o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim?
Respondeu Esther: o adversário e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vamos orar novamente? Senhor, eu quero te louvar por essas palavras, Senhor, que elas sejam neste dia, Senhor, para as nossas vidas, palavras do trono, palavras de ministração da tua vida, da tua ressurreição, da tua graça, do teu poder. Que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, entendimento, para contemplar a ação do Senhor, a ação em Cristo, a ação de uma vida, Senhor, na tua presença, Senhor. Que o Senhor realmente nos revele uma obra completa, plena na cruz de Cristo. Que o Senhor nos abra os olhos para ver a grandiosidade da tua obra e do operar do amor de Cristo Jesus nas nossas vidas. Saímos daqui tocados por Ti, saímos daqui abençoados por Ti, saímos daqui transformados pela Tua glória ao contemplar a face de Cristo, Senhor, e o Teu poder e a Tua majestade. Sejamos fortalecidos pela força do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Oro também aqueles que estão ouvindo, Pai, pela internet. A mensagem, Pai, que está colocada neste instrumento, que seja também um canal para alcançar vidas, trocar vidas e manifestar a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, te pedindo que este momento, este lugar esteja consagrado somente a Ti, Senhor. E que os Teus anjos acampem ao nosso redor, para que tudo que seja feito aqui seja feito somente para o engrandecimento do Teu reino e da Tua glória. Nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém. E amém. No capítulo 5, verso 8 diz: se achei favor perante o rei, se bem parecer o rei, conceda a minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. A gente viu no último estudo, né, que Esther passa a desfrutar, né, de uma vida no poder da ressurreição. A gente vê que Deus, né, a partir do momento que ela se coloca na cruz, que ela se coloca segundo, né, onde a vontade de Deus, né, encontra o lugar para ela, onde ela se coloca realmente renunciando uma vida na força do seu braço, mas uma vida na dependência de Deus, Deus vai começar a desencadear de fato uma vida abundante na vida dela. Deus vai desencadear uma série de ações que revelam a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. O que é uma vida, né, uma vida na novidade de vida em Deus. A gente viu um pouco isso, né, semana passada. Hoje a gente vai ver um pouco mais, né? Novamente eu vou te perguntar, como eu te perguntei semana passada, o que é viver em novidade de vida? O que é viver no poder da ressurreição de Deus? O que é, se não participar e desfrutar dos banquetes da graça? O que é viver, né, a vida na plenitude de Deus? O que é a vida que Deus tem proposto? Senão um banquete da graça. Nos banquetes da graça, Deus desencadeia então uma série de ações que revelam quão grande é o seu favor, quão grande é a sua misericórdia, quão grande é o seu poder, quão grande é o seu amor. Hoje vamos poder entender um pouco mais sobre a ação de Deus e a sua superabundante graça na vida daqueles que são membros, parte do reino de Deus, do reino dos céus. Essa é a grande diferença. É você estar localizado num banquete daqueles que fazem parte do reino dos céus. Aí está
todo o segredo, aí é onde você encontra as respostas, é aí o lugar onde faz a diferença. É você estar nos banquetes da graça, do banquetes daqueles que somente aqueles que fazem parte do reino dos céus podem desfrutar. Não é religião, não é ter isso ou ter aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, mas é você fazer parte de um reino onde os banquetes da graça são extraordinários, onde uma graça é chamada de superabundante graça. Ela não é abundante, ela é superabundante graça. Se fosse abundante já seria maravilhosa, já seria extraordinária, mas ela não é somente abundante, ela é superabundante graça. Eis os banquetes de Deus, eis a sua superabundante graça. Vamos dar uma olhada. Capítulo 6, verso 1. Alguém lê para mim, novamente. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. No banquete da graça, primeira coisa, podemos ver Deus agindo e lutando pelo seu povo. No início desse texto aqui, desse versículo, a gente vê a expressão, naquela noite. Eu te pergunto, que noite é essa? É? Pensa um pouco no estudo da semana passada. Que dia era aquele? Ao terceiro dia. Que representa o quê? O dia da ressurreição. Naquela mesma noite, ou seja, naquele mesmo dia ainda. Era a noite ainda do dia da ressurreição. Era a noite da ressurreição, se assim podemos dizer. Naquela noite, de forma inesperada, naquela noite, algo acontece, sem uma visível aparência, sem ter uma visível aparência, alguma coisa começa a acontecer, alguma coisa acontece. Então, diz o texto, naquela noite, o rei, então, não pôde dormir. Será que o rei tomou demais? Será que o rei comeu demais? Será que o rei estava ansioso demais? Será que o rei jamais tinha ido num banquete com Esther? O que será que aconteceu naquela noite que o rei não pôde dormir? Diz o texto que naquela noite o rei não pôde dormir. Alguma coisa está acontecendo. Concorda comigo? Alguma coisa acontece com o rei, que o rei não pode dormir. Você sabe dizer o que está acontecendo? Eu creio que sim. Deixa eu te lembrar de algo. No livro de Esther não vemos o nome de Deus. É um livro que a gente não tem o nome de Deus. Não é citado, Deus sequer é citado. Não vemos o nome dele, mas com certeza vemos o seu mover. Vemos Deus agindo, vemos um grande mover de Deus. Neste livro, a ação de Deus, ela é em quê? Ela é em mistérios. Se ele não é citado, mas ele age, ele está sempre agindo por trás dos bastidores, por trás das aparências, por trás daquilo que o homem pode ver, daquilo que os olhos humanos conseguem ver. Neste livro, Deus é um grande agente oculto na história, mas está sempre ali, operando, agindo, favor, atrás de favor, mais favor, com seus membros, com aqueles que são personagens do reino, estão ali operando, se colocando e fazendo e tudo mais. Quando vemos essa expressão aqui, naquela noite o rei não pôde dormir, aquele que consegue discernir o agir de Deus, naqueles dias sabe que na verdade é Deus que está agindo. Deus é quem agora está lutando aquela batalha. Para você entender um pouco o que está acontecendo naquela noite, vamos dar uma olhada em Daniel. Daniel, ele é contemporâneo, a Esther, ele precede alguns poucos anos, talvez, aquela história. Daniel também participa, daquele momento chamado do exílio do povo
que é onde eles estão ali. Eles estão no exílio. Esther está no exílio. Daniel é contemporâneo a Esther, vive também o exílio, né? E assim ele relatou. Daniel capítulo 4. Veja só. Alguém lê para mim do verso 2, ou verso 1 ao verso 8, e depois alguém lê para mim do verso 31 ao verso 37. Daniel 4, do verso 1 ao verso 8, e depois do verso 31 ao verso 37. Vem Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo. Verso 31 a 37 agora. É só para abreviando, né? Depois vocês podem ler o capítulo 4 inteiro. Vai lá, Nelson. Falava-me do rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva entre os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu até que cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na sua boca. Bom, se você não conhece essa passagem, né? Essa história, aqui a gente vê uma declaração do rei Nabucodonosor. O próprio rei Nabucodonosor escreve essa carta, e Daniel inclui isso no seu livro. Aqui Nabucodonosor, que foi o rei, né, o rei da Babilônia, que levou o povo exilado, né, que foi lá, tomou Jerusalém, Israel, e levou o povo, né, para o exílio. Aqui o rei da Babilônia declarou quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Aí ele diz, olha só, eu, Nabucodonosor. Aí no verso 5, tive um sonho, olha só, que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Olha só, depois daquele sonho, veja só, aí no verso 31, depois você lê o texto melhor, depois você procura aí, né, porque aqui, senão a gente acaba fugindo. Depois você vê aí com mais riqueza o que ele vê, quais são essas visões, o que Deus faz na vida dele, o que Deus opera e tal. Aí no verso 31 ele fala assim, ó, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passei de ti o reino,
serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, olha só, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aí no verso 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. O que acontece com Nabucodonosor? O que tem nesse texto de parecido com aquele texto que a gente leu lá em Esther, capítulo 6, verso 1? À noite. Hã? E à noite. Vamos lá. Nos dois textos a gente vê, são 2 reis, certo? São 2 reis poderosos, são 2 reis que vivem num período, né, próximo ou no mesmo período. Estão participando ali daquele período chamado exílio. Veio primeiro o Nabucodonosor, depois veio os persas, aí veio o Assuero e tudo mais. Os 2 têm uma experiência semelhante. Os 2 estão ali de noite, os 2, de repente, do nada, ou aparentemente do nada, perdem o sono. E aqui nas palavras de Nabucodonosor a gente vê o porquê que ele perdeu o sono. Porque Deus estava ali falando com ele, Deus estava ali operando, trabalhando na vida dele e queria ensinar a ele uma grande lição, que para ele chama de o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Irmãos, Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Naquela noite, lá em Esther, naqueles banquetes, o que nós vemos? Vemos um Deus que luta pelos seus. Vemos um Deus que pode trazer aquilo que não podemos fazer. Pode fazer e operar aquilo que está fora do nosso alcance. Vemos um Deus que tem o completo controle sobre os poderosos da terra, sobre todas as coisas, sobre tudo. Vemos um Deus, que opera mesmo naqueles que estão cheios de ostentação, cheios de poder, cheios de glória, achando que são o rei da cocada preta. Vemos um Deus que opera e tem controle sobre tudo. Foi assim com o faraó no Egito. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que isso aparece muito mais. Foi assim para o faraó no Egito, quando o povo saiu do Egito. Foi assim com Abraão, com os reis lá. Lembra quando Abraão chega aí no Egito e aí pegam a esposa dele, daí Deus fala lá com o rei, faz uns negócios no rei, o rei fala: sai daqui! Vocês lembram disso? Foi no faraó no Egito, foi assim com Nabucodonosor, foi assim com Assuero, foi assim com Herodes no Novo Testamento. Quando ele está se achando lá, de repente ele se exalta, ele começa a ser comido por vermes. Não sei se vocês estão lembrados. Reis se dobram diante do seu poder, mesmo aqueles que tanto ostentam o seu poder. Nabucodonosor declarou: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Por isso, no banquete da graça, nós vemos um Deus que revela o seu domínio sobre o mundo e os seus reinos. O que a gente vê no banquete da graça? Vemos um Deus que luta, que age pelo seu povo, mostrando e revelando um domínio sobre o mundo e seus reinos. Deus tem o domínio sobre todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo quando aparentemente a gente não enxerga. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver, Ele continua no controle, Ele continua no poder, Ele continua sendo o rei, como Nabucodonosor disse, rei do céu.
Somente um é rei do céu. E esse rei é o nosso Deus. Nabucodonosor declarou porque ele viu um rei que está acima de todo e qualquer controle humano, de todo e qualquer domínio humano. E esse rei é o nosso rei. Esse rei é o nosso Deus. Ele é o começo, o meio e fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele, em seu poder, governa eternamente e os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes, disse o salmista. Ele, em seu poder, governa eternamente. Isso, gente, está no versículo 1, porque o versículo 1, na verdade, é a introdução de tudo que Deus vai fazer no capítulo. Aparece naquela noite, o rei não dormiu, porque já começa introduzindo que naquela noite, naquele dia, dali por diante, quem vai operar, quem vai agir é Deus. Quem opera é Deus. No banquete da graça nós operamos, nós vemos quem? Deus operar. No banquete da graça nós vemos a ação de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus. Mesmo quando os nossos olhos não podem ver, mesmo quando os olhos humanos não podem ver, Deus está ali no controle. Na hora certa, no momento certo, é Deus quem dá a resposta. É Deus quem dita o rumo da história. É Deus quem tem a resposta final. É Deus quem luta a batalha. É Ele que é o Senhor dos exércitos. É Ele quem dá ordem ao seu exército do céu para comandar e operar sobre os homens. Capítulo 6, o poder da ressurreição. A gente vê, naquela noite, ainda era a noite da ressurreição. Quando a gente contempla uma vida no poder da ressurreição, a gente vê um Deus que domina sobre todas as coisas. O banquete da graça é porque a gente vê um poder de um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Vamos lá, vamos continuar. Volta lá para Esther, capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. No banquete da graça, Deus revela a sua fidelidade. O rei não pôde dormir, diz aí o texto. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Eu gosto dessa expressão. Feitos memoráveis. Livro dos feitos memoráveis. Livro. No banquete da graça é aberto um livro de feitos, de obras que valem trazer à memória. Livros de feitos memoráveis, feitos que não se podem esquecer. Feitos que são trazidos à memória de Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus abre um livro e nele estão escritos feitos memoráveis. No banquete da graça, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres. Repare só, neste livro estão escritos bons feitos dos filhos do reino. Os bons feitos que não podemos esquecer, que não se pode esquecer. A graça de Deus encontra, achou-se escrito. A graça de Deus encontra, ela acha aquilo que os filhos do reino fizeram, as suas ações que são levadas à memória de Deus, são trazidas à memória de Deus, e na hora certa e no momento certo, Deus dá uma resposta. Deus revela na sua graça em forma de fidelidade, não se esquecendo, trazendo memória aos feitos dos filhos de Deus.
Em Amós capítulo 8, verso 7 diz: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras. Deus não é homem para que se esqueça. Deus não se esquece do seu povo, não se esquece das ações do seu povo, daquilo que o seu povo um dia plantou, semeou. Mordecai havia feito, né, lá no capítulo 2, vocês lembram? Lá no capítulo 2 diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei se ajuntaram lá, se indignaram contra o rei, quiseram tentar lá matar o rei e tal, e foi Mordecai que revelou isso, e eles foram pegos, e o rei não foi morto. Lá no capítulo 2, lá naqueles dias, esquecidos pelos homens, os homens esquecem. Os homens não veem que às vezes a gente faz as boas ações, os bons frutos, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Muitas coisas que a gente foi feito em nome de Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e não foi dado valor, e não foi visto, ninguém notou, ninguém falou nada. Está errado, irmão. Teve um que viu, teve um que escreveu. E é o que tem que ver. E o que foi feito está escrito num livro chamado Livro dos Feitos Memoráveis. Eu gosto dessa expressão. Hã? Que nome lindo, né? Livro dos Feitos Memoráveis. Lá no capítulo 2, lá naqueles dias, os homens se esqueceram, né? Mas agora os seus feitos estão diante de Deus, há um banquete, há uma graça, há um favor que abre um livro. Há uma graça, há um favor que abre um livro, que tira o sono dos reis para os reis abrirem o livro. Naquele rei, naquele reino, vai se abrir um livro. Estão entendendo? Agora os seus feitos estão diante de Deus. Os filhos do reino semeiam bons frutos, como justiça, verdade, obediência, retidão, amor. Então vem a hora de colher os frutos das suas ações. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, precisa retomar. Nós colhemos o que semeamos. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? O rei perguntou. Uma vez aberto o livro, uma vez relembrado os feitos memoráveis, ele perguntou: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Veja só, gente, agora o rei procura o quê? Honrar. A hora que os homens se esquecem, há momentos que os homens se esquecem, mas a hora que o livro é aberto, é hora de honrar. É hora de se honrar. Que honras, que distinções foram feitas por isso? Se bem que falaram, nada, pode ter acontecido, nada foi dado, nada foi feito, mas agora tem um rei que está querendo, que tem um Deus agindo por tudo aquilo lá, e agora é hora de se honrar, agora é hora de se fazer o que se deve ter sido feito. Que Deus honra os bons feitos dos seus filhos. Deus é fiel, gente. No banquete da graça a gente vê um Deus que é fiel. Um Deus que não se esquece. Um Deus que traz a memória e um Deus que vai honrar. A gente não pode esquecer disso. É um Deus que honra. E nós, devemos ser cheios de frutos de justiça. Devemos plantar, devemos semear muitos feitos memoráveis, porque na hora certa Deus vai abrir o livro e vai honrar, e vai trazer a recompensa. Devemos semear, devemos plantar os bons frutos de justiça, que na sua hora, será aberto o livro dos feitos memoráveis, como foi com Mordecai. Aí o texto continua. Vamos lá. Alguém lê para mim, do verso 3 ao verso 14. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso?
Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria um rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no no cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou-o diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é de descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que estava preparado. Irmãos, no banquete da graça, Deus exalta o que se humilha e humilha o que se exalta. Se ora aqui, Hã? se ora aqui, perfeito, né? Ora. Quem tá lá? Ora, né? Nossa. Ora quem tá lá? Perfeito, né? Olha só. Disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Dá uma olhada, gente, como que Deus vai honrar a Mordecai, como Deus honra seus filhos, como Deus sabe fazer, tá? Sabe operar. Olha, repara só como que é um banquete. É um banquete de graça, de favor, de misericórdia, de poder, de domínio. Não é brincadeira não. Verso 4 diz assim: perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Amã tinha entrado lá, naquele momento, naquela hora, para quê? Para dizer para o rei enforcar Mordecai, que aquela era a hora de enforcar Mordecai. Ele tinha preparado uma forca e ele tinha que ser enforcado. Olha só, que lindo, gente. No capítulo 4, né, Mordecai creu e profetizou: porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mordecai declarou isso, né, profetizou isso e creu que haveria de outra parte socorro e livramento. Não se esqueçam que eles estão numa batalha, né? Não se esqueçam que eles estão numa luta. De outra parte se levantará socorro e livramento. No banquete da graça, Deus é socorro e livramento em ocasião oportuna. Olha só, gente, Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Naquele exato momento, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai.
naquele exato momento, naquela exata hora, na hora certa, Deus agiu e fez o que não podemos fazer. Trouxe socorro e livramento. Jesus havia dito e intercedido ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Banquete da graça, por quê? Porque da parte do Senhor, sempre, no trono da graça, onde há esse banquete da graça, há socorro e livramento em ocasião oportuna. Quando o inimigo arma seu bote, quando o inimigo levanta as suas garras, há um Deus por trás daquele cenário que tem o domínio sobre todas as coisas. Naquele exato momento, naquela exata hora, socorro e livramento. O texto continua. Entrou Amã e lhe disse, verso 6 ao verso 9. O rei disse a Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo. Olha essa expressão. Disse consigo mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz para nós mesmos. Disse consigo mesmo. Sabe aquela vozinha no nosso interior, você falando com você mesmo? Sabe aquela vozinha, aquela conversa que a gente tem, você com você? Amã teve aquela conversa com ele mesmo. Ele disse a ele mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aqueles a quem o rei deseja honrar. Olha só o que ele disse para o rei: levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. O rei novamente perguntou, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? O que isso significa, gente? O eu, a soberba. Ao mundo. Coração enganoso. Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? Amã a si mesmo se exalta. Amã se vê mais do que qualquer um. Amã se acha o melhor. Amã se acha o mais honrável, o mais importante, o principal, o mais bonito. Amã se exalta e diz a si mesmo, Isso é muito do mundo, viu, gente? Isso é muito sentimento do mundo. Isso é muito daqueles que não têm Deus e sim o mundo dentro de si. A gente viu isso já, no capítulo 1, a gente já viu ao longo do livro, a soberba da vida. Isso é mundo. Isso é muito mundo, E é impressionante, Veja como ele se vê exaltado. Olha como ele se vê sendo exaltado. Olha como ele se projeta sendo exaltado. Diz aí: o cavalo em que o rei costuma andar montado, ele diz, tragam-se as vestes reais, o cavalo em que o rei costuma andar montado, tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo à mão dos príncipes, e aquele que for honrado seja vestido. Olha isso. Levem o cavalo pela praça da cidade. Ou seja, como que ele se vê aqui, gente? Andando a cavalo, com as vestes do rei. Ele se vê com vestes reais, com o cavalo real, com a coroa real, se vendo exaltado pelos outros nobres, entreguem-se aos outros nobres e eles vistam a este quem seja honrado. Olha que coisa. Olha isso. E se vê anunciado por todos os lugares: levem pelas praças e digam: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Gente,
Com certeza eu posso afirmar, isso é mundo. E olha só que interessante, vestes, cavalo. Se a gente tivesse, talvez, se Esther tivesse aqui hoje, naquela época, em vez de cavalo seria o quê? Olha só, vestes, cavalo, né? Coroa, sendo exaltado nos nobres, diante das praças. O que é esse diante das praças? Ó a fama aí, ó. Ó, todo mundo vendo, ó a ostentação, quer ser visto por todo mundo, quer ser louvado por todo mundo, quer ser glorificado por todo mundo. Gente, isso é mundo. Um pequeno parênteses aqui. Será que há pessoas que pensam assim mesmo nas igrejas? Só para você pensar aí, tá? Pensa pouco. Pensa um pouquinho. Será que tem gente que pensa assim? Será que tem gente que se vê assim? Não só no púlpito, viu? Se vê com as vestes reais, com o cavalo real, sendo honrado pelos príncipes reais, sendo levado às praças e sendo proclamado diante dele. Assim se faz o rei aquele a quem o rei deseja honrar. Será que tem? Tá cheio, ó, tem gente lá. Então vamos lá, gente, continuando. Verso 10 ao verso 14, alguém lê para mim. Verso 10 ao verso 14, por favor. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falaram estes ainda com ele quando chegaram ao eunuco do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Jesus disse assim em Lucas capítulo 14, verso 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O rei, a Amã disse: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Assim se faz. Assim se faz. Apressa, faz assim, o rei diz. E não omitas nada, coisa nenhuma. Tudo quanto você disse que queria que fizesse para você, faça para Mordecai. Mordecai havia se humilhado na presença de Deus, e Deus o... Amã a si mesmo se exaltou. Então, verso 12 disse: depois disso Mordecai voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça. Retirou-se correndo, angustiado e de cabeça coberta. Tiago capítulo 4, verso 7 ao verso 10 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mordecai saiu correndo, de cabeça coberta. Nos banquetes da graça, irmãos, o diabo fugirá de vós. Nos banquetes da graça, sai ele de cabeça coberta, sai ele envergonhado, sai ele angustiado, sai ele correndo. Tiago continua: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha que extraordinário, gente, o que Deus pode fazer por nós. Está entendendo? O que Deus pode fazer pelo seu povo, o que Deus faz através da sua superabundante graça para aqueles que estão assentados nos seus banquetes e não nos banquetes deste mundo, para aqueles que estão, se chegaram a Ele, como disse Tiago, para aqueles que se humilharam na sua presença e no seu tempo, na hora certa, no momento certo, talvez no momento onde o inimigo levante as suas garras para falar assim, é a hora de enforcar ele, na hora que o inimigo se coloca, fala assim, vou dar o golpe final, Deus pega e fala assim, não, sai correndo, sai angustiado e de cabeça coberta. E ainda tem que ser obrigado na frente do que ele queria. Teve que... Tudo que ele quis para ele, Deus falou assim, faz isso para o outro. E não era para qualquer um. E ele foi lá e fez. Era para Mordecai. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é banquete, gente? Verso 13 e 14 diz assim: Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Ele foi correndo, angustiado, de cabeça coberta, chegou lá na sua casa, contou a sua esposa, a Zeres, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido. Então, olha só, gente. Então, os seus sábios... Lembra dos sábios lá do capítulo 1? Lembra? Dos sábios. Onde está, ó sábio? Onde está a tua... Onde está? Então, os sábios e a Zeres, sua esposa, lhe disseram: olha o que eles dizem para Amã. Quem disse isso não foi Mordecai, quem disse isso não foi Esther, não foram os judeus. Quem disse isso foi os seus. Os seus disseram assim para ele: se Mordecai, perante o qual já... Repete comigo essa expressão. Já começastes a cair. É da descendência dos judeus, não prevalecerás. Não o quê? Prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam eles ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Amã ouve de seus amigos e da sua própria esposa. Que tremendo, gente. O inimigo ouve antes da sua ruína dos seus próprios. Disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus. Olha aqui, o fato aqui é que ele é da descendência de um outro povo, de um outro rei. Tem um outro rei, tem um outro povo, tem um outro reino aí que domina nessa história e eles reconhecem. Estão entendendo? O inimigo reconhece. Se é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Se é do reino de Deus, não prevalece. Antes certamente cairás diante dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. João disse assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sobre este espírito do mundo, que a si mesmo se exalta, diz o salmista: meu pensamento íntimo é que as suas casas são perpétuas. É assim que eles pensam. Suas casas são perpétuas, suas moradas por todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às ruas e às terras, o salmista diz. Todavia o homem não permanece na sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Quantos estão entendendo? Um detalhe sobre essa questão aqui, gente. Aqui o que a gente está vendo. No banquete da graça, Deus exalta o que se humilha na sua presença e humilha aquele que se exalta. Saiu correndo e ouviu dos seus próprios, já caiu.
Já caiu, não vai prevalecer, já era. Levaram ele, diz o texto aí, enquanto eles ainda falavam, chegaram os eunucos do rei, já levaram ele apressadamente para o banquete de Esther. Não sabia o que, não deu tempo nem dele pensar, meu amigo. Não deu tempo nem dele, estava ouvindo, chegou lá para falar, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele é do judeu? Você não vai prevalecer, você vai cair. Quando já estavam falando, ele já foi levado. E não adiantou fugir. Não adiantou, não tem como fugir, não tem como fugir. Que ele era o único convidado, que ele foi 2 vezes, porque ele... Que ele estava se exaltando, ele se exaltava, né? Já estava angustiado. O meu conselho do mundo, né? Foi a própria esposa que falou para ele conselhar forca. Foi. Então, o conselho do mundo leva o cara também para ruína. Para ruína. Essa mente, esse pensamento, esse espírito leva eles para ruína. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro fim. É esse. E assim, na verdade, assim, ele queria se exaltar para o povo dele, e o povo dele dá a situação de os conselhos errados, e o próprio povo acaba condenando ele. Você vai cair. Aqueles que estavam ali para dar suporte foram os primeiros a falar assim, já era. E assim, você... Vocês já viram isso por aí, não viram, gente? Vocês já tiveram contato com pessoas assim, né? Aqueles que estão ali, são os primeiros que falam, de repente a coisa muda, eles são os primeiros a falar assim, já era. Os primeiros a virar as costas. Primeiro a virar as costas. Já viram isso, né? Isso é mundo, gente. Isso é mundo. Isso é o mundo. Estou falando para vocês aqui, é sempre 2 reinos aqui, ó. Já tiver na política, né? Isso a gente vê em todo lugar. Isso a gente vê em todo lugar. Inclusive na igreja, hein? Diga-se de passagem. Aqueles que um dia estão ali, de repente a coisa muda, são os primeiros a estar assim. É ou não é? Estou falando. Vocês estão achando que estou brincando. Bom, mas um detalhe aqui sobre essa questão, gente. Dá uma olhada. Olha a diferença. Dá uma olhada na diferença. No verso 12, né, diz assim, depois disso, depois que Mordecai foi levado para a praça, que Deus botou ele em honra lá, que ele foi honrado e Mordecai e Amã foi humilhado, depois disso diz assim, Mordecai voltou para a porta do rei. Presta atenção aqui, gente, o que isso significa para vocês? Olha a diferença aqui, gente. Olha a diferença aqui, reino dos céus. Olha só o reino dos céus aqui, gente. Olha o reino dos céus. Olha a diferença. Os filhos do reino sabem exatamente, né? E como é importante estar no seu devido lugar. Depois que ele foi exaltado, Mordecai disse aí, voltou lá para a porta do rei. Ou seja, após ser exaltado, né? Da maneira como foi, Mordecai voltou ao seu devido lugar. Olha o sentimento dele, que diferente. Ou seja, né, isso não sobe ao coração de Mordecai, isso não sobe à cabeça de Mordecai, né? No banquete da graça, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está sentado no banquete da graça, do reino dos céus, o homem que está neste lugar, ele sabe exatamente o seu lugar e sempre volta para o seu devido lugar. Afinal de contas, gente, é banquete da graça, é favor imerecido. E ele sabe muito bem disso. Ele sabe. Por acaso você viu Mordecai procurando isso? Por acaso você viu Mordecai clamando, orando por isso? Por acaso vocês viram isso? Afinal de contas, gente, é graça. É graça ou não é graça? É graça. Ele volta. A gente precisa voltar muitas vezes, sabia? Que a gente precisa aprender a voltar muitas vezes. A gente precisa aprender a voltar muitas vezes para o nosso devido lugar, para a nossa devida posição de servos, de adoradores, de discípulos, de seguidores. Nós seguimos, nós somos seus discípulos, nós somos seus servos. A gente precisa aprender a voltar muitas vezes, mesmo quando Deus nos honra, ou principalmente quando Deus nos honra.
Não se esquecer que é por mérito da cruz, por mérito de Cristo, por mérito de um sangue que foi derramado, por mérito de um amor, de uma graça abundante, de um Deus que age quando nós não podemos agir, que traz socorro e livramento quando nós não podemos agir, que sabe, operar muito bem contra aquele que é o nosso inimigo, que tem o controle sobre todas as coisas, o poder sobre todas as coisas. A gente precisa aprender a voltar. A gente se esquece muito rapidamente do nosso lugar. Mas deixa eu te dizer, aquele que é do reino dos céus sabe o lugar que deve estar. Se você não sabe ainda, eu te dou um conselho. Busque Deus, busque a presença de Deus, faça como o Tiago falou aqui: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, humilhai-vos na presença de Deus, e no tempo oportuno deixa que Deus exalte. Vai lá. Sabe qual que é o nosso lugar, gente? É o que o Tiago falou aqui: chegai-vos a Deus, é bem perto dele. Quanto mais perto dele a gente estiver, mais certo a gente vai estar do lugar do nosso. Mais convicto eu e você vamos estar, sabendo de qual é o meu lugar e qual é o seu lugar. O interessante é que em nenhum momento ele foi à presença de Deus, pedindo alguma coisa para ele. Ele foi, se rasgou na presença de Deus pelo seu povo, pelo povo. E Deus exaltou a ele, mas isso não... Vocês conseguem ver a diferença dos sentimentos, das posições, entre os dois reinos, os seus personagens? Vocês conseguem ver como é diferente? Hã? Parece que a gente está vivendo. Mas talvez não seja a mesma época. Não, mas eu falo os mesmos tipos de sentimentos. São, com certeza. É o mesmo conflito, com certeza. O conflito é o mesmo. Só muda os personagens. Alguns, outros ficam, outros se mantêm. Mas muda as vestes, muda de cavalo para carro, muda de praça para idols, não sei mais o que, para púlpito, outras coisas. Bom, vamos continuar. Alguém lê para mim capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Capítulo 7, verso 1 ao verso 6. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? Isso te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do vinho. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos estivessem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. E tomou o rei a Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Gente, no banquete da graça, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver um Deus que revela a verdadeira face do inimigo. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Eu gosto dessa expressão. Vieram para? Ei, mundão, O mundão não é o mesmo, Vieram para beber, Veio para saciar suas cobiças, Já vimos isso em outras oportunidades, em outros estudos. Se lembram disso, Desde o capítulo 1, tem tudo. Sempre é o mesmo cenário. Eles vão lá para ver. É isso que eles querem, é isso que eles se interessam, é isso que eles estão atrás, é isso que eles acham que é importante, Foram para beber. Veio atrás daquilo que está lá no seu coração, daquilo que eles desejam, daquilo que eles anseiam, o mundo, as suas cobiças, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Vocês já viram isso, está lá nos outros estudos. No segundo dia, diz aí, verso 2, durante o banquete do vinho, olha o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição,
rainha Esther, e se te dará que desejas. Repara, novamente, né? A gente já viu isso também. Aí vemos o favor, a graça, novamente, ela entra em ação, né? Novamente o favor, aí, o que você deseja? O que tu queres? Qual a tua petição? Né? Há um rei ali que sempre se oferece, mostrando favor e graça. Novamente. Aí verso 3 e 4. Respondeu a rainha Esther. Eu estou correndo isso aqui porque são coisas que a gente já viu, né? Depois aí vocês podem até procurar, se você não quer saber mais, tem outros estudos, tá? Respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porquanto o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ela diz assim para o rei: se perante ti achei favor, se bem parecer ao rei, dê por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. O que vocês veem aqui? A gente já viu isso também. Sabedoria de Esther. Parece, né? Porque a maneira como ela se coloca, se humilha. Se te parecer bem, se for da tua vontade, Se achei favor, se, né? O que mais? O que mais? Repara só que o rei tinha perguntado para ela assim: qual é a tua petição? Qual é o teu desejo? Aí ele diz assim: cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. A gente já viu isso também. O rei vai lá e oferece para ela o reino. Metade do reino. Que não era pouco. E ela responde: dá por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. O que a gente vê aqui? A cruz. Esther, como a gente já viu sábado passado, Esther, ela é marcada pela cruz. Esther, né, como a gente já viu isso desde a semana passada, Esther, ela está vivendo o quê? Em novidade de vida. Né? Vive o quê? Morte e ressurreição. Esther tem o reino de Deus dentro de si. Ela não está interessada no reino, não está interessada no mundo. Não é o interesse dela, não é a petição dela, não é o desejo dela. Ela diz: dar-me por petição a minha vida. Olha o que ela quer: vida. E a vida. E olha o desejo dela. Olha o desejo. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. O que ela deseja? Vida para ela e para o seu povo. Ela deseja vida. O que ela anseia é vida. Esther está vivendo, né? Está mostrando e revelando que o reino de Deus está dentro dela. Esther não está interessado no que o mundo tanto oferece, né? Várias vezes o rei vem até o metade do reino te darei, vem até o metade do reino te darei. Várias vezes, insistentemente isso aparece diante de Esther, mas ela não está interessada nisso, não. Esther está interessada no quê? Nos banquetes da graça, gente. Esther está interessada em vida para si e para seu povo. Esther disse: fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Por isso, dê por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Vemos alguém aqui que anseia por vida. Por vida. Ela está no banquete da graça, mas o anseio dela continua sendo vida. Ela é rainha e está diante dela um grande favor, mas o anseio dela continua sendo vida. Então, verso 5 e 6. Falou o rei Assuero e disse a rainha Esther:
Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? O rei pergunta para ela, né? Quem foi esse que vendeu teu povo, que instigou a fazer assim? Respondeu Esther. Olha essa expressão. O adversário e inimigo é este mau Amã. Amã então se perturbou perante o rei e a rainha. Marcos capítulo 4, verso 22 diz assim: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Quem é esse? Pergunta o rei. Ela diz: é o adversário e inimigo. É o Amã. Quem é este verdadeiramente? Esther é usada, né, como um instrumento para mostrar quem verdadeiramente era Amã. Amã, quem que era? O adversário e o inimigo. O rei ainda não estava sabendo disso, mas ela sabia. Nos banquetes da graça, Deus revela a verdadeira face do inimigo. Antes da sua ruína, Deus sempre revelará seus feitos, sua essência, sua natureza. O inimigo, o mal, Amã, ela diz, sempre mostrará a verdadeira face. Deus sempre vai mostrar a verdadeira face daquele que está prestes a cair. Então, isto faz parte dessa luta, viu, gente? Isso é assim que Deus combate o inimigo. A gente tem essa experiência na vida. Antes de a gente ter uma vitória, né, Deus nos conceder uma vitória, um triunfo sobre algo, Deus sempre nos mostra, sempre nos revela, poucos momentos antes, quem é exatamente com quem a gente está lidando. Este é o inimigo. Este é o adversário. Este mal, Amã, olha só com quem ainda está lidando. Isso faz parte desse banquete. Isso faz parte dessa ação de Deus, né? Desse Deus que se move e revela a verdadeira face do inimigo. Se não estava claro antes, agora está. Se não estava muito claro antes, agora está. É o adversário, é o inimigo, ela diz, este mal Amã. E aí continua, verso 7 ao verso 10. O rei no seu furor se levantou no banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther. Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Gente, no banquete da graça, Deus revela seu poder e frustra todo o intento do inimigo. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Olha que interessante. O rei passou para o jardim. Quando Esther revela quem era Amã, quando Esther fala para Assuero quem de fato era Amã, o inimigo, o adversário, o que o rei faz? O rei se levanta no seu furor do banquete e passa para o jardim do palácio. Ele sai de cena. Por que ele sai de cena, gente? Sabe por quê? Por quê? Vocês não sabem? O que acontece quando ele retorna? Hã? Quando ele retorna, diz o texto aí,
que Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. O que isso significa, gente? Isso aí É, para que a sentença pensar, já tinha estudado. Hã? ele já tinha estudado a sentença? Não sei, acho que não. Providência de Deus. Sabe o que significa? Exatamente. Sabe o que significa para mim? No banquete da graça não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. O rei saiu de cena, quando ele chegou já tinha caído. É a mesma situação dele ter conseguido dormir durante a noite. É para mostrar para mim, pelo menos para mim é para mostrar que não era um rei ali. Ele já tinha caído. Já tinha visto que o mal já tinha sido determinado contra ele, já tinha caído no divã, né? Significa o que, gente? Que no banquete da graça não é por força, não é por poder. O profeta Zacarias, naqueles mesmos dias, olha só que interessante, disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem estava lutando ali, gente? Quem estava operando ali? Quem estava, né? Quem era por nós? Quem é por nós ali? Senão Deus, o Senhor dos exércitos. O rei sai de cena. Quando ele chega, o cara já caiu. Seria também uma confirmação da sentença, porque depois ele fala, né? No caso, estaria tentando forçar a minha rainha nos meus aposentos. Então, ali ele já confirma, agora focar nela. Não sei, porque ele sai, e aí ele volta, quando ele está caído lá, ele acha que ele, né? Ele acha que ele tentou forçar a rainha, mas já estava caído. Quer ver, ó, olha só. Amã viu que o mal contra ele já estava determinado, certo? Diz aí. Amã viu que o mal já estava contra ele determinado. Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Caído sobre o divã, gente, isso para mim é irônico. É irônico. Irônico o modo como Deus humilha seu inimigo. É irônico. Caiu no divã, caiu num banquete. Que lugar para cair, né? Se estivesse numa batalha, se estivesse numa luta, se estivesse num embate diante dos inimigos, ele está num banquete, foi para beber vinho, Onde não tinha guerra. num divã. Você sabe o que é o divã? Um lugar onde deita para aquele negócio. Aquele sofá comprido, né? Ficavam assim, deitados, tal, né? Gente, olha só, o inimigo acreditava que ali ele seria exaltado, né? A gente no capítulo Ele caiu 6. diante do que ele mesmo ostentava. Ele acreditava que ele estava ia lá para ser exaltado, só ele foi chamado pelo rei e pela rainha, lembram disso? Ele chegou lá no palácio do rei, no capítulo 6, chegou lá, para ele era dia de enforcar Mordecai. Lembram disso? E de repente quem cai? Ele mesmo. O inimigo acreditava que ali ele seria exaltado, sairia vitorioso, seu inimigo seria destruído, mas ali ele foi para a ruína. Jamais passaria pela cabeça que um divã, né, um acolchoado sofá de reis, ele cairia. Caiu no divã. Para Deus até sofá acolchoado é lugar do inimigo cair. Não precisa muito não, né? Estão entendendo? As armas de Deus são diferentes, não são? É, porque o divã também era o sinal de conforto, representava conforto para vocês. Né? Representa, né? E era onde você Até caiu hoje. em outra situação, talvez. Caiu nas suas próprias cobiças, lembra disso que eu falei para vocês? Caiu nas suas próprias cobiças, no seu próprio sentimento, né, de, né, a soberba da vida, caiu no seu próprio sentimento, caiu nas suas próprias, no mundo. Jamais passaria pela cabeça dele que ali ele ia cair. Jamais. Que ia ser humilhado. Cair aos pés da rainha, daquele que tudo que tem poder e domínio. Jamais ele pensaria que ele ia cair aos pés. Romanos 16, 19 e 20 diz: pois a vossa obediência seja conhecida por todos, por isso mesmo me alegro o vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Foi assim também, gente, com Jesus no Getsêmani, no Calvário. Ali o inimigo acreditava estar triunfando sobre o Senhor. No Getsêmani, no Calvário, ali o inimigo achou que ali era o seu triunfo, ali seria a sua glória. Mas o que de fato acontece é que ali Deus triunfa sobre o seu inimigo. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então cobriram o rosto de Amã e disseram: existe junto à casa de Amã a forca que ele preparou para Mordecai. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. No banquete da graça, Deus frustra todo e qualquer intento do inimigo. No banquete da graça, os planos do inimigo voltam-se contra si mesmo. Vocês lembram lá no capítulo 5, semana passada, que ele começa a planejar junto com o sábio, seu sábio, sua esposa, que dão aquele conselho: faz uma forca, prepara para, né? Vai lá, enforca Mordecai e entra alegre para o banquete. É. Eles estavam planejando, mas Deus... Não sabia ele que estava planejando para ele mesmo. Gente, olha só, gente, que graça, que poder maravilhoso, extraordinário do Senhor, né? Que sabedoria, né? Como Deus ele inverte, como ele frustra os planos do inimigo. É preciso esclarecer aqui, gente, Amã. O que representa Amã? Aqui que agora a gente vai... Na verdade a gente está lendo o texto agora, né? Vocês estão lendo. Agora a gente precisa tirar umas lições aqui do texto. O que representa Amã? Também o mundo. Amã representa o mundo e o seu espírito. Lembra em Efésios, diz que esse mundo tenebroso é dominado, né, por principados e potestades do mal. Amã representa, né, estes principados, estas potestades do mal. Amã foi chamado, é o adversário, é o inimigo, este mal Amã, né? Amã representa o próprio inimigo, né, que já está julgado. Jesus disse: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Enforcaram, pois, Amã na forca. Amã é levantado e morto. Sabe o que esta forca de Amã representa? Exaltado e humilhado. Mas o que a forca representa? Se ele é o espírito desse mundo, se ele é esse espírito, essas potestades principais, que já está julgado, disse Jesus, o príncipe deste mundo já está julgado. O que representa esta forca? Não é o julgamento final, não. Não é o inferno, não. Sabe o que representa essa forca? A cruz. A cruz de Cristo. A forca de Amã representa a obra de triunfo de Deus sobre o inimigo na cruz. Para você entender, Jesus disse minutos antes de ser levado à cruz. Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Que hora que ele disse que o príncipe dele ia ser expulso? Minutos antes de ir para a cruz, Jesus disse: agora o seu príncipe será expulso. Paulo disse assim, em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenância, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando, olha só, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Isso é tremendo, gente. Novamente, o Espírito do Senhor traz o autor e o leitor do livro a colocarem novamente os seus olhos na cruz. A gente viu, né, naquele capítulo onde Esther é necessário se negar, ela bota os seus olhos na cruz e ela se nega. Ali aparece a obra da cruz e ela se colocando na cruz. Novamente, o Espírito traz como uma revelação, como uma... Olha que tremendo isso. Como um conhecimento, como algo que se desperta ao nosso entendimento, que Amã é levantado como foi levantado naquela cruz, quando Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Sabe por quê, gente? Porque é na cruz que obtivemos a vitória plena sobre toda a ação do inimigo. É na cruz, é na obra da cruz. Os nossos olhos têm que se projetar novamente para a cruz, para entender que este inimigo que cai no divã, este inimigo caiu quando Jesus cravou a nossa dívida naquela cruz. Quando Jesus, diz o texto aqui, olha que tremendo isso, publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades, triunfando deles na cruz. A gente, no banquete da graça, a gente volta os nossos olhos novamente para a cruz de Cristo. Nos banquetes da graça, a gente volta novamente os olhos, o entendimento, olhando e vendo que há um favor que Deus realizou para com nossa vida, triunfando destes principados e potestades na cruz. A vitória está na cruz. A vitória está na cruz, sempre esteve. Desde que ela se negou lá, ela continuou se negando, ela continuou se negando, ela continuou se negando, de repente volta novamente à tona. É na cruz que é a vitória. É na cruz que está a vitória. É ali que ele foi despojado, é ali que ele foi humilhado, é ali que ele é colocado debaixo dos nossos pés, na cruz. Na cruz, é ali que ele já está julgado, que ele já foi expulso. É ali na cruz. Tudo que a gente viu aqui nesses 2 capítulos, quando você faz um paralelo com a cruz, você entende. Quando ele já vê que o mal está determinado contra ele, é na cruz. Quando ele já viu que ele não prevalecerá contra os filhos do reino, é na cruz. Que ele já começaste a cair, é na cruz. Que os seus planos serão frustrados, é na cruz. Tudo que a gente viu, né, que Deus tem domínio sobre todos os reinos, sobre todos os povos, sobre os reis, é na cruz. Aonde está essa revelação? Aonde está esse entendimento? Na cruz. Quando os nossos olhos se voltam novamente para a cruz, entendemos na cruz o que Deus realizou, a gente desfruta dessa vitória. A gente prova dessa vitória. Esse banquete nos é oferecido e nós vamos lá e experimentamos. Estão entendendo? Na cruz, né, Jesus disse, como Paulo disse, despojou os principados e as potestades publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eis o lugar do triunfo. Eis o lugar onde o inimigo cai aos pés, onde o inimigo fugirá de vós, onde o inimigo e suas ações, seus planos, seus intentos cairão. Sempre será, hoje, amanhã, sempre será, sabe aonde? Na cruz. Novamente, o Espírito Santo leva o autor e o leitor a entender que é na cruz, em Cristo Jesus, que está a nossa vitória, que está o nosso triunfo. Esse ódio do mundo, a ação do mundo, tudo que o mundo planeja, tentando fazer contra os filhos de Deus, tudo está triunfado na cruz, é na cruz. Você não vê Esther, não há méritos em Esther, não há méritos em Mordecai, não há méritos nenhum, senão um favor. E esse favor, ele culmina na cruz.
Ele volta para a cruz. Ramã foi levantado. Foi como o inimigo foi levantado quando Jesus foi levantado naquela cruz. Naquela cruz, Jesus cravou ali e expôs o nosso inimigo ao desprezo. Na cruz. Para concluir esse capítulo, concluo com duas verdades do Evangelho. Duas verdades do Evangelho. Sabe, meu irmão, o reino de Deus é maior e supera o reino do mundo. Isso é uma verdade. É uma verdade no Evangelho. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, é maior, né? Em Cristo. Só em Cristo. No mundo você passa por aflição, como eles passaram, como Esther passou, como Mordecai passou. Mas eu posso te dizer, Jesus disse e afirmou: eu venci o mundo. Onde a gente contempla essa verdade, gente? Onde a gente entende claramente essa verdade? Na cruz. E mais, todo aquele que é nascido de Deus pertence ao reino de Deus, e por meio de Cristo e de sua grande obra na cruz, também vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus por sua incrível vitória em Cristo Jesus. Se talvez a gente pudesse concluir ou resumir o que a gente viu aqui nesses dois capítulos, é que Jesus triunfa sobre os seus inimigos e concede isso aos nascidos de Deus. E concede esta vitória por meio da sua obra na cruz, revela esta vitória por meio da obra da cruz para aqueles que são parte do reino dos céus. Vamos orar? Quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra, como ela é profunda, como ela é grandiosa, como ela é extraordinária, por tão grande obra, por tão grande salvação, por tão grande favor e graça e misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, por causa deste banquete tremendo, Senhor, que o Senhor nos concede através da obra em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Senhor, eu quero ser achado em Cristo, Senhor. Frustra, Pai, todos os planos do inimigo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Desfaça, Senhor, toda a artimanha do inimigo, toda a planta do inimigo, todo pensamento, toda altivez de espírito, Senhor. Senhor, desfaça isso pela autoridade do Teu nome, pelo poder do Senhor, Pai, porque reconhecemos que é o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Tu tens o domínio, o controle sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sejamos achados em Cristo, sejamos achados, Senhor, aos pés do Senhor, na ceia do Senhor, sejamos achados nos Teus banquetes, sejamos achados nas Tuas salas, nos Seus átrios, sejamos achados próximos a Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos revela, Senhor, este amor, esta obra, Senhor, e completa esta boa obra sobre as nossas vidas, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela ganhe riqueza, ganhe vida, Senhor, Senhor, trazendo, Senhor, o Teu conhecimento, o Teu entendimento, a Tua transformação, para que vivamos, Senhor, Pai, segundo o Teu querer, em novidade de vida, Senhor. Obrigado, Pai, por este poder, o poder da ressurreição, que opera, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por esta obra, a obra da morte e ressurreição. Obrigado, Pai, por grande trabalho nas nossas vidas, por grande misericórdia, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra, eu te louvo, Senhor, porque ela serve de consolo, porque ela serve de força, porque ela serve de direção, porque ela serve de, Pai, de ânimo, porque ela, Senhor, nos mostra que o Senhor venceu o mundo e que essa vitória o Senhor nos concede por amor, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Oro por todo mundo aqui, eu intercedo pela vida de cada um, para aqueles que estão ouvindo, Senhor, que eles contemplem, Senhor, também esta grande obra, assim, que eles tenham uma revelação da Tua obra, do Teu feito na cruz de Cristo, Senhor.
para que vivam, Senhor, na verdadeira vida do Senhor, vivam na vida que o Senhor tem preparado para eles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser orar, fique à vontade.